Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Astrologia e Roça. E no vídeo de hoje a ideia é que você entenda, consiga interpretar uma pergunta de astrologia horária. E a gente vai utilizar uma pergunta bastante específica aqui, como é o ideal, que é do âmbito amoroso. A gente vai entender por meio de um mapa astrológico se a outra pessoa gosta ou não de você, né? Então a gente vai utilizar uma situação hipotética, aonde a gente vai supor aqui que uma cliente chega até mim e faz essa pergunta, né? A cliente ela está interessada num rapaz e quer saber se esse rapaz gosta realmente dela, se esse sentimento é recíproco e mais do que isso, entender também se esse homem é alguém confiável ou não. Até coloquei aqui no título curva de rio, né? Será que é um curva de rio? É o termo que as clientes usam quando fazem pergunta desse tipo, tá? Bom, então vamos lá. O que que você vai aprender aqui? Como eu falei, você vai conseguir identificar por meio de um mapa astrológico horário gerado ali no momento em que você teve alguma dúvida, alguma pergunta específica. E a gente vai focar nessa questão amorosa. Então, se você está chegando aqui, é a primeira vez que você está vendo algum vídeo desse canal, você deve estar se perguntando que diabo é horária, né? O que que significa isso? Então, só para te contextualizar antes da gente dar continuidade e também para eu te dizer o que que você pode esperar, né, desse vídeo, dessa análise, o que que a gente vai focar aqui. Primeiro de tudo, a astrologia horária, ela é uma técnica, ela se enquadra como um ramo ali da arte astrológica, do mesmo modo em que a gente tem ali a astrologia natal, que vai analisar o seu mapa de nascimento, né? A gente também tem a astrologia horária, aonde o nascimento analisado não é de uma pessoa, mas sim de uma dúvida, de uma situação. Então, nada mais, nada menos, a gente gera um mapa astrológico para o nascimento, entre aspas, dessa dúvida e interpreta esse mapa, né? É conhecida como um ramo mais oracular da astrologia, né? Bastante parecido com o tarô, né? Onde você vai fazer perguntas ali, obter respostas, direcionamentos, só que ao invés das cartas a gente vai utilizar um mapa astrológico. Então é basicamente isso que é a astrologia horária. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje é justamente isso. Eu gerei um mapa aqui, vou trazer esse mapa para você e vou te explicar como que dá para você entender esse tipo de pergunta, né? Entender se esse rapaz gosta realmente de você, se ele é confiável. Outra coisa importante de frisar é que, apesar de ser um exemplo hipotético, né? Você vai conseguir utilizar esse método no seu dia a dia, né? Dependendo aí do contexto que você estiver vivenciando, vivendo. E é importante a gente ressaltar que com esse método, a ideia desse método é fazer uma análise para além daquilo que você já está vendo no seu contexto. Ou seja, se você está conhecendo alguém e está muito bem claro para você que essa pessoa não presta, né? Às vezes nem precisa gerar um mapa astrológico. A não ser, claro, que seja para fins de estudos, né? Então, eu digo isso porque aqui a gente vai fazer uma análise para além daquilo que você já está vendo, para além dos comportamentos que você já está vendo, né? Para aquelas situações aonde, apesar de você estar vivenciando o contexto ali, apesar de estar conversando com a pessoa, convivendo com ela ali, em certo grau, você ainda fica com alguma dúvida, né? Talvez essa pessoa não está sendo tão clara, talvez você, mesmo vendo alguns indícios aqui, outros ali, ainda fica alguma sombra de dúvida, né? Então é justamente essa a ideia desse método também e dessa pergunta especificamente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma espécie de comparação simbólica. A gente vai gerar um mapa astrológico e, a partir desse mapa, a gente vai entender o que está acontecendo no céu, o que estava acontecendo no céu no momento em que essa dúvida nasceu, né? E como esses acontecimentos, esses movimentos celestes, eles traduzem, eles indicam, apontam
para alguma resposta mais direta. Por fim, é importante de ressaltar também que esse é um exemplo mais superficial, é um exemplo mais simples, né? Claro que não vai dar para esgotar o assunto aqui e esgotar tudo que daria para retirar de informação desse mapa, né? A gente vai focar realmente no que foi perguntado aqui. E de modo em que essa espécie de aula, né, não vai substituir de modo algum uma consulta com algum profissional, né? Mas de todo modo vai sim te ajudar. E principalmente se você tiver uma noção, mesmo que básica, né? De astrologia horária, tá? Se você não tem nenhuma noção, se você realmente não sabe nada, né? Mesmo assim, fica aí que você vai conseguir pegar e vai conseguir também se beneficiar das informações. E é claro, lembre-se que a regra máxima, né, dessa técnica é o real interesse. Então, a gente está aqui dentro de um âmbito de estudo, né? A gente vai fazer o estudo de um mapa, levantar o estudo desse mapa. Mas caso você venha posteriormente gerar um mapa de uma dúvida sincera que você venha a ter, é importante que essa dúvida seja realmente sincera. Caso contrário, o mapa levantado ali ele não estará se referindo a nada, ou então a uma mera curiosidade, enfim. E é claro, isso não vai ter problema caso a sua intenção seja apenas um estudo, mas é sempre importante lembrar dessa regra máxima da astrologia horária, que é a questão de uma pergunta sincera, do seu real interesse. Dito isso, vamos então para o primeiro passo aqui, que é a gente entender as ferramentas e também a pergunta, né? As ferramentas que a gente vai utilizar para conseguir de fato chegar em uma resposta. Essa primeira parte ela vai ser um pouco mais lenta, um pouco mais vagarosa, mas fique comigo porque vai ser bastante importante para a gente, no final, conseguir responder a pergunta proposta aqui, tá? Bom, o primeiro passo é a gente entender a questão das regências planetárias, né? A gente tem aqui os 12 signos e a gente vai primeiro fixar a ideia de que cada signo ele vai ter um regente, um senhor, né? Que vai ser um planeta que naquele signo específico ele vai comandar. Então, a partir daqui a gente vai ter que pensar esses planetas como sendo pessoas, né? Então é como se um planeta em um signo, ele manda naquele signo, ele está em casa, ele está à vontade, tá? A gente vai entrar em termos mais nesse sentido, né? E que vai te ajudar bastante lá no final. Então a gente tem aqui os 12 signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E para cada signo a gente vai ter um regente. Então, Marte vai reger Áries, vai mandar em Áries, Vênus em Touro, Mercúrio em Gêmeos, Lua em Câncer, Sol em Leão, Mercúrio em Virgem, Vênus em Libra, Marte em Escorpião, Júpiter em Sagitário, Saturno em Capricórnio e Aquário e Júpiter em Peixes. Então, note que, com exceção da Lua e do Sol, cada planeta vai comandar, vai reger, vai mandar em dois signos, né? Então, perceba aqui que Marte, além de reger o signo de Áries, vai reger também o signo de Escorpião. Vênus, além de Touro, vai reger também Libra, né? E assim por diante. E aí a gente entra na nossa segunda ferramenta, que é a questão das dignidades e debilidades. A gente vai entender essa tabela, não se assuste com esse tanto de informação, vai ficar mais fácil daqui a pouco. A gente vai entender essa tabela como uma organização desses posicionamentos, dessas regências dos planetas nos signos. Então, por exemplo, a gente vai entender que quando o planeta ele está no mapa astrológico dentro do signo em que ele rege, ele estará domiciliado. É como eu falei, ele estará em casa, é como se ele estivesse totalmente à vontade.
né, com suas plenas capacidades. É você dentro da sua casa, né? Então perceba que essa primeira fileira aqui, essa primeira tabela, ela vai ser uma réplica do que eu coloquei aqui em cima. Então a gente tem um signo de Áries e Marte que rege esse signo. Se Marte rege esse signo, a gente vai dizer que Marte em Áries está domiciliado. Assim como Vênus em Touro está domiciliada, assim como Mercúrio em Gêmeos e assim por diante. Além dessa ideia de domicílio, que é uma dignidade do planeta, a gente vai entender como uma espécie de força, né? O planeta, no seu próprio domicílio, estará forte. E essa ideia para o tipo de pergunta que eu trouxe aqui, principalmente para a segunda parte dessa pergunta, que tem relação com confiança, né? Ou seja, eu quero saber se aquela pessoa não apenas gosta de mim, mas se eu posso confiar nela, né? Essa questão do domicílio e da força do planeta vai ser muito importante, uma vez que o planeta no próprio domicílio, o planeta forte, será um indício bastante importante de confiança, né? De alguém que você pode confiar. Apenas um indício, não o único. E aí a gente continua a nossa tabela partindo para a segunda fileira aqui, que é a da exaltação. A exaltação ela vai ter um sentido de exagero. Se com relação ao domicílio eu comparei como se fosse você estando dentro da sua casa, né, exercendo ali as plenas capacidades. A exaltação é como se fosse um convidado de honra, né, uma pessoa que não está na própria casa, mas tem certos privilégios, certos agrados, é um convidado muito querido, muito honrado. E do mesmo modo, a gente vai ter determinados astros e planetas exercendo aqui a exaltação em diferentes signos. Tá? Depois a gente vai ter a triplicidade, os termos, face, exílio e queda. Exílio e queda deixa de ser uma dignidade, passa a ser uma debilidade. Se enquanto dignidade o planeta está bem posicionado, enquanto debilidade ele está mal posicionado, está fraco, está desconfortável. Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco. O importante de você entender dessa primeira parte, dessa primeira tabela, é que o domicílio é a força máxima, né? E daqui em diante a gente tem uma perda sucessiva, de certo modo, dessa força. A ponto de que quando o planeta chegar aqui, né, quando a gente chegar nessa parte da tabela, ele não terá mais força, mas sim terá uma debilidade, terá uma fraqueza. Para simplificar, a gente não vai utilizar nesse exemplo os termos e a face, tá? A gente vai trabalhar simplesmente com o domicílio, com a exaltação, com a triplicidade, com o exílio e com a queda. E aí eu vou explicar como que a gente vai utilizar, nesse exemplo, essas dignidades e essas debilidades. Bom, então a gente chega aqui no segundo passo. Você viu que eu retirei toda aquela parte da, dos termos e das faces. E esse segundo passo, a gente vai falar um pouco sobre o método, né? Nesse método, a gente vai precisar entender, por mais estranho que pareça, os planetas como representando pessoas, né? Os planetas como agentes. E é como eu costumo dizer, os primeiros passos da interpretação de um mapa astrológico horário é a questão de você definir, entender naquele mapa quem é quem, qual planeta representa os assuntos em questão. Então, se nesse exemplo a gente está falando sobre uma situação que envolve um contexto amoroso, a gente vai precisar entender quem que está fazendo a pergunta, qual planeta representa essa pessoa no mapa, e do outro lado, quem que é esse rapaz, né? No caso que a nossa cliente é uma mulher, quer saber sobre um rapaz. Então, do mesmo modo, a gente vai ter que entender no mapa qual planeta representa essa outra pessoa. Então, para ficar mais fácil, a gente vai pensar nesses planetas, nesses significadores, nesses agentes, como sendo pessoas mesmo, né? E a partir desse entendimento
Já que eles serão pessoas, no nosso exemplo, a gente vai precisar entender se uma pessoa gosta ou não da outra, né? Que é justamente o que a gente quer saber aqui. Então, para ficar mais fácil, agora a gente vai traduzir essa tabela que eu mostrei aqui para vocês em termos mais, vamos colocar assim, sentimentais, né? Agora a gente vai começar a entender que um planeta pode amar o outro, um planeta pode beneficiar o outro, um planeta pode exagerar as características positivas de outro, e é justamente aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Então, se naquela primeira tabela completa com os termos e as faces a gente tinha informações sobre a força dos planetas, aqui a gente vai traduzir essas informações para termos um pouco mais fáceis da gente compreender. Então a gente vai pegar aqui como exemplo o planeta Marte, representado aqui por esse símbolo aqui, e a gente vai supor que esse Marte ele está no próprio signo de Áries, né? Esse Marte ele está aqui em Áries. Então a gente viu que Marte lá no signo de Áries, ele está no signo em que ele mesmo rege, que é o domicílio. Só que para a gente conseguir, no final dessa aula, traduzir essas informações mais técnicas em termos de gosta e não gosta, a pessoa é confiável, a pessoa não é confiável, a gente vai precisar entender na situação, né, traduzindo para a situação, o que que significa esse Marte estar nesse signo de Áries. Nesse sentido, o domicílio a gente vai entender como uma espécie de amor, né? A gente vai entender esse domicílio como uma espécie de um desejo, né? Um benefício. Então, se a gente for pegar Marte estando no próprio signo de Áries, ele está domiciliado, ele está forte e tudo mais. Mas a gente pode entender, de certo modo, que é como se ele estivesse desejando a si mesmo, amando a si mesmo, se importando consigo mesmo, né? Então perceba que a partir daqui os termos eles passam a ficar um pouco esquisitos, mas um pouco mais fáceis de entender também. Um outro exemplo, a gente continua pegando esse mesmo planeta Marte, lá no signo de Áries, e a gente entende que, além desse Marte nesse signo estar forte, desejando a si mesmo, ele estará na exaltação do Sol, né? Lembrando que o Sol, lá no signo de Áries, está na exaltação. Então, Marte no signo de Áries, além de estar no próprio domicílio, está na exaltação do Sol. E a exaltação a gente vai traduzir como uma espécie de exagero. Então é como se esse Marte ele fosse uma pessoa, o Sol fosse outra, e desde que esse Marte esteja no signo de Áries, essa pessoa de número 1 estará exaltando a pessoa de número 2, o Sol. E a exaltação a gente vai entender como uma espécie de exagero, uma espécie de paixão, como uma espécie de sentimento positivo, intenso, mas também passageiro, né? Assim como é a própria paixão mesmo. Então é como se esse Marte ele encarasse esse Sol, enxergando tudo o que ele tem de bom, mas exagerando tudo isso. De modo que se a gente fosse falar da realidade mesmo, é como se esse Sol ele fosse bom, mas não é tudo isso que Marte está enxergando nele. Tá? Dando continuidade, se o mapa for um mapa diurno, né, eu já vou explicar isso mais adiante, esse Marte, que é o planeta que a gente pegou como exemplo, ele continuará aqui na triplicidade diurna, que a gente chama, do Sol. Então, além de exagerar as características desse Sol, de exaltar, né, de nutrir uma paixão ali, ele também vai nutrir uma triplicidade, que essa triplicidade a gente vai traduzir como uma espécie de gostar, uma espécie de amizade, né? De uma boa simpatia, né? Importante ressaltar também que essas combinações, o que a gente chama de recepções, né? A forma como um planeta enxerga o outro, elas são cumulativas, né? Então, o fato desse Marte exaltar o Sol, exagerar o Sol e também gostar do próprio Sol é como se resultasse numa força maior também desses sentimentos para com esse Sol, consequentemente para quem esse Sol represente no mapa, tá? E, dando continuidade, estará também na triplicidade noturna, se o mapa for noturno, de Júpiter, né?
Bom, e aí a gente faz aquele salto, né, e vai aqui para as debilidades, exílio e queda, onde eu falei anteriormente que o planeta aqui ele estará fraco, né, com pouco poder de ação, não estará exercendo as suas plenas capacidades, né? Então, novamente, a gente está utilizando o planeta Marte, e uma vez que esse Marte está no signo de Áries, ele estará no exílio de Saturno, perdão, de Vênus e de Saturno, né? No caso, estará no exílio de Vênus e na queda de Saturno. E do mesmo modo que a gente traduziu o domicílio, exaltação e triplicidade em termos mais palpáveis, né, palatáveis, a gente vai fazer o mesmo com exílio e queda. O exílio a gente vai traduzir como uma espécie de rejeição, né? E aí é até interessante a gente comparar com o domicílio, né? Uma vez que o domicílio é amor, é desejo, é você olhar o outro e amá-lo, vendo tudo que você está vendo ali, né? Com defeitos, com qualidades. O exílio vai ser o contrário, então é um ódio. Você olha aquela pessoa, enxerga tudo que ela é, tudo que ela representa ali, e você rejeita tudo isso. Você está odiando, né? A gente pode traduzir também como uma espécie de prejuízo em alguns casos. Então a gente vai dizer que esse Marte ele está odiando, rejeitando Vênus, algo nesse sentido. De modo que, dando continuidade, a gente chega na última fileira aqui dessa tabela, que é a questão da queda. O nosso exemplo aqui, planeta Marte, estando no signo de Áries, estará na queda de Saturno. Se a gente comparou o exílio com o domicílio, a gente vai comparar a queda com a exaltação. Então, esse caráter de exagero, ele prevalece, ele permanece, mas a gente vai inverter os polos, né? Se a exaltação é um exagero com relação às coisas positivas da outra pessoa ou da situação em si, a queda vai ser um exagero para o lado mais negativo. Então é aquela situação onde você está detestando algo, mas na realidade aquele algo, ele é ruim sim, mas não é tão ruim quanto você está pensando, quanto você está sentindo ali. E agora a gente chega em mais uma etapa de montar o nosso quebra-cabeça aqui, que é o começo de fato da interpretação, mas sem traduzir, por enquanto, as informações mais técnicas que a gente coletou. Então, por enquanto, a gente vai simplesmente copiar e colar aquilo que a gente vai observar no mapa para depois começar o processo de fato da interpretação. Bom, então, como eu falei, numa consulta, num mapa horário, a gente primeiro precisa entender quem é quem, qual planeta representa os objetos da questão. Então, novamente, a gente está falando de uma pessoa que quer saber sobre a outra, né? Na astrologia horária, os assuntos, as áreas da vida, os objetos, eles serão mostrados primeiramente pelas casas, tá? Então, esses números que vocês estão vendo aqui, que vai de 1 até o número 12, né, dando a volta aqui no mapa astrológico, é o que a gente chama de casas astrológicas. São elas que vão representar os assuntos. Na astrologia horária, a casa 1 vai ser a casa que representa o aqui e o agora, vai ser a casa que representa a pessoa que está fazendo a pergunta. Essa informação é importante porque ela vai nos nortear. Quer dizer, a gente tem um monte de símbolo aqui e eu preciso entender o que eu devo olhar nesse mapa para encontrar o primeiro significador. O primeiro significador é entender quem é a pessoa que está me fazendo a pergunta. Como eu falei, no nosso exemplo, é uma cliente que quer saber sobre um rapaz. Então, essa cliente, essa pessoa que está fazendo a pergunta para mim, será representada pela casa 1. E aqui entra a questão da primeira tabela que eu mencionei, das regências, né, dos planetas, com relação aos signos, porque para a gente entender de modo ainda mais isolado quem é essa pessoa, além de simplesmente entender que ela é a casa 1, a gente vai precisar qual signo está abrindo nessa casa 1. Então você está vendo que acima desse número 1 tem uma linha que a gente chama de cúspide, né? E esse ponto especificamente, a casa 1, é o ascendente. Então a cúspide de uma casa vai nos indicar qual que é o signo que está dando
início ali naquela casa. A gente tem aqui essa cúspide cravada no signo de Peixes. Então a gente vai entender que a casa 1 está abrindo no signo de Peixes. E aí a gente vai voltar para aquela tabelinha. A gente tem aqui os signos e os planetas regentes. Peixes, o signo de Peixes é regido pelo planeta Júpiter. Isso significa que, no meio desse tanto de símbolo, o planeta que representa a pessoa que está fazendo a pergunta é Júpiter. Novamente, por quê? Porque a casa 1, que é a casa de quem faz a pergunta, que representa quem faz a pergunta, está cortando, ele está abrindo no signo de Peixes. Portanto, o planeta que rege esse signo representará a pessoa. Logo, Júpiter representa a nossa querente. Então é até interessante já anotar aqui, para a gente ir delineando, né? E não ficar confuso também. Então eu vou colocar aqui Júpiter. Então a gente já sabe que a querente, que é quem faz a pergunta, é representado por Júpiter. Então isso já é um primeiro passo bastante importante. O segundo passo é identificar, que eu coloquei aqui, o abençoado, né? Que é a pessoa que a gente vai querer entender se ele presta ou se não presta, se é um curva de rio ou se não é. Se está realmente nutrindo algum sentimento ali pela nossa querente ou não. Né? E é a casa que você vai precisar olhar também, caso você esteja, né, abrindo um mapa para uma pergunta que você esteja fazendo para você mesma, né? No caso aqui, caso você esteja gostando de alguém e tudo mais. Eu uso o exemplo aqui mais puxado para as mulheres, né? Porque a maior parte do meu público é feminino. Mas o mesmo vai servir para o contrário. Se você é um homem e está interessado numa moça, você vai seguir o mesmo método, tá? A mesma dinâmica. Bom, então vamos lá. Se a casa 1 representa quem está fazendo a pergunta, a casa 7, que é a casa na astrologia que vai nos mostrar o outro, a outra pessoa, né? A casa das parcerias, dos contratos, do casamento, do outro mesmo, né? A casa 7 que vai representar essa pessoa. E a gente faz o mesmo processo. Qual que é o signo que está abrindo a casa 7? A casa 7 abre em qual signo? No caso aqui a gente vê que é o signo de Virgem. A gente volta na nossa tabela, vai no signo de Virgem e pergunta, né, qual planeta rege esse signo? Mercúrio. Então a gente vai entender que Mercúrio é o planeta que representa o abençoado. Mercúrio está aqui. Está lá na casa 12 e está no signo de Peixes. Então, novamente, vamos anotar isso. Enquanto a querente é Júpiter, a outra pessoa é Mercúrio. Tá? Essas informações no terceiro e último passo, estamos prestes a entrar nele, vai nos responder de fato o que a gente quer saber. Como que essa pessoa que a querente está interessada está com relação consigo mesmo? Isso vai nos dar a resposta sobre a questão da confiança, né? E a segunda pergunta, que é com relação à querente, ou seja, como que esse rapaz está enxergando ela, né? Então, beleza, a gente já identificou quem é quem e agora a gente precisa coletar as informações desses significadores principais. Tá? Então, para facilitar, a gente vai ignorar mesmo os outros planetas, né, para não nos confundir, e a gente vai simplesmente anotar as informações que a gente tem aqui, além dessas que a gente já colocou. Então a gente sabe que a nossa querente é representada por Júpiter, e a gente precisa entender aonde que esse Júpiter está no mapa, né? Então a gente viu aqui a cúspide da casa 1 abrindo lá no signo de Peixes, olhamos lá para Júpiter, e onde que Júpiter está? Júpiter está no signo de Capricórnio e na casa 10. Então é interessante também a gente anotar isso, porque vai ser importante no próximo passo, próxima etapa, para a gente traduzir essas informações. Então, Júpiter está no signo de Capricórnio. Do mesmo modo, Mercúrio, que representa o rapaz, está lá no signo de Peixes. Se você tiver dúvida, olhando só aqui no gráfico, você pode
vir para essa tabela aqui do lado e você vai ver de modo mais detalhado cada planeta. Então, Mercúrio vai estar lá no signo de Peixes, 0 graus de Peixes. Então, a gente vai anotar isso também. Peixes. E aí, agora sim, a gente vai chegar na nossa terceira e última etapa. Nesse terceiro passo, a gente vai traduzir todas essas informações. O que a gente fez foi uma espécie de coleta, né? E agora a gente vai traduzir. A gente vai começar a entender de fato como que essas dignidades e essas interações entre os planetas serão traduzidas de um modo que faça sentido para o contexto dessa nossa cliente hipotética, tá? Então a gente já vai aqui juntar as informações obtidas. Bom, eu coloquei o mapa aqui de novo para ficar mais fácil. E o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Deixa eu dar um espaço aqui. A gente vai precisar entender com essas informações aqui como que cada planeta está. Deixa eu copiar outra informação aqui também. Como que cada planeta está encarando, enxergando o outro. Então, eu vou deixar aqui para facilitar também. Em outras palavras, eu preciso entender como que esse Júpiter, que é a nossa cliente, a nossa querente, lá no signo de Capricórnio, está enxergando, observando o que ela está achando de Mercúrio, lá no signo de Peixes, que é o rapaz. Tá? Então perceba que, além da gente focar na pergunta, a gente consegue extrair outras informações, né? Como você já percebeu. Eu não preciso apenas me limitar aos sentimentos desse rapaz para com a cliente, mas eu posso entender também os próprios sentimentos dela, né? Para fins de deixar a coisa mais simples, eu vou pular essa parte e a gente vai entender, a gente vai focar o máximo possível na pergunta. Então a gente vai entender se ele gosta dela, se ele é alguém confiável, pura e simplesmente, para ficar mais fácil, para não ficar muito confuso. Então a gente vai focar nessa questão de entender como que Mercúrio, planeta regente da casa 7, o rapaz em questão, lá no signo de Peixes, está encarando, está recepcionando, observando Júpiter. Em outras palavras, será que esse Mercúrio ele gosta? Será que ele ama? Será que ele detesta? Será que ele está indiferente? Será que ele nutre uma espécie de amizade com relação a esse Júpiter? E aí que todas essas tabelas elas começam a fazer mais sentido. Tá? Então a gente vai pegar a primeira informação. Mercúrio lá no signo de Peixes. A gente vai voltar nessa tabela. Lembra que o exemplo que eu utilizei lá em cima foi com o planeta Marte, né? Mas agora a gente vai utilizar o planeta Mercúrio, que é o nosso foco aqui da questão. Então a gente coletou a informação. Mercúrio está no signo de Peixes. Eu preciso, primeiro, fileira por fileira, identificar aqui o que a gente vai precisar olhar. Então, a primeira parte é o signo. Mercúrio está no signo de Peixes, então eu preciso encontrar o signo de Peixes nessa primeira fileira, que ele está aqui, é o último signo. E a partir daqui, eu começo o processo de comparar como que Mercúrio nesse signo está encarando a nossa querente. Ou, melhor dizendo, como que Mercúrio no signo de Peixes está com relação aos outros planetas dessa fileira aqui de baixo, né? Então a gente vê que, falando em termos de debilidade e dignidade, ele está no domicílio de Júpiter, ele está na exaltação de Vênus, ele está na triplicidade diurna e noturna de Marte, ele está no exílio, no próprio exílio, né? E também na própria queda. Então a gente entende que Mercúrio aqui ele não está muito bem posicionado, ele está fraco. Essa informação vai ser importante também. Bom, então vamos lá. Agora a gente começa a traduzir essas informações de domicílio, exaltação, triplicidade para aqueles termos de gosta e não gosta, de detesta, enfim. Então a gente vai dizer que Mercúrio, no signo de Peixes, está amando Júpiter, está exaltando Vênus,
de modo exagerado, está nutrindo uma certa amizade por Marte e está desconfortável, está fraco, não está nas melhores condições. Então, se você reparou bem, a gente já obteve a resposta, né, que é logo de cara aqui, uma vez que a gente entende que Júpiter, ele no signo de Peixes, está no próprio domicílio. Então, Mercúrio aqui estará domiciliando esse planeta, está recepcionando esse planeta de um modo extremamente positivo. De modo que a gente vai entender que Mercúrio no signo de Peixes, aqui, né, estará amando, né, Júpiter, que é a nossa querente, a nossa cliente, estará desejando, estará beneficiando. Então a gente vai entender que esse Mercúrio, o rapaz, ele está encarando a nossa querente, a nossa cliente, está enxergando ali ela como um ser integral e está gostando daquilo, está se agradando daquilo. Então isso já responde à nossa primeira pergunta, né? Ele gosta de mim? Sim, ele gosta. E aí, por fim, dando continuidade na segunda parte dessa pergunta, né, que além de entender esse sentimento, ela também quer entender se pode confiar nele, se é uma pessoa confiável ou não. A gente vai precisar entender, para além dessas comparações de Mercúrio para com Júpiter, como que esse Mercúrio está em questão de dignidade, em questão de debilidade, né? Em resumo, quanto mais forte um planeta, quanto melhor posicionado um planeta, seja com relação ao signo, seja com relação à casa em que ele está ocupando, a gente vai entender que mais confiável é essa pessoa. É claro, desde que a pergunta esteja se referindo a essa questão da confiança. A gente só está analisando essas informações desse modo e dando essas respostas, porque a gente sempre vai se basear na pergunta feita. Tá? Então, se a pergunta está sendo com relação à confiança, a gente vai começar a traduzir as informações, sempre tendo isso no nosso radar. Tá? E o inverso também vai se mostrar como verdadeiro, né? Ou seja, quanto mais fraco um planeta estiver, quanto pior for o posicionamento dele, seja em um signo, seja em uma casa, a gente vai ligar um sinal de alerta com relação ao quanto que a gente pode confiar nessa pessoa também, tá? Então a gente vai ter que voltar lá na nossa tabela, só que agora tendo o olhar mais afiado para esse Mercúrio e somente para ele. A gente não vai precisar fazer essa espécie de comparação, tá? Porque a gente já entendeu o que ele gosta, a gente já entendeu que ele está lá no signo de Peixes, está dando domicílio, está recepcionando Júpiter e Júpiter é a nossa cliente, então ele gosta dela, realmente tem ali um sentimento. Agora a gente precisa entender como que esse Mercúrio está com relação à dignidade dele, né? Ou seja, Mercúrio lá no signo de Peixes, ele não está forte, porque ele não está no próprio domicílio, ele está no domicílio de outro planeta. Ele está querendo, gostando, desejando outro planeta, né? Júpiter, nossa querente. Ele também não está exaltado, ele não está na própria exaltação, né? Também não está na própria triplicidade, já que é Marte que tem a triplicidade em Peixes. E infelizmente a gente chega nas debilidades, aonde Mercúrio tem o próprio exílio e, além disso, a própria queda. Então é um péssimo posicionamento para esse Mercúrio, né? Uma vez que a gente quer entender questão sobre confiança, encontrar esse Mercúrio extremamente debilitado, além disso está na casa 12, né? O que já ligaria a um segundo alerta. Mas como eu falei, a ideia é analisar de um modo um pouco mais superficial, até para não ficar muito confuso, né? É muita informação também. Mas o fato de estar nessa casa 12 já seria uma outra informação importante. Então a gente vai se ater a essa informação principal sobre a debilidade desse Mercúrio. Mercúrio lá no signo de Peixes não está nada bem posicionado. De modo que a gente chega num veredito. Esse rapaz, ele realmente gosta dessa pessoa, realmente gosta da nossa querente aqui, mas ele não é nada confiável, né? Então a gente chega numa resposta de fato. Eu trouxe aqui algumas observações
que é sempre importante de dizer, que na astrologia horária a gente sempre vai precisar focar o máximo possível na pergunta que foi feita, né? Como eu falei, é claro que dá para extrair mais informações, é claro que dá para utilizar até mesmo outros planetas nessa análise, né? Como por exemplo a Lua, o Sol, Vênus, né? Mas a ideia aqui é a gente ser o mais direto possível, né? Até para não aglomerar muitas informações e, e ficar o mais prático, né? Então eu sempre dou essa dica, porque é muito comum a pessoa que está começando a estudar a horária começa a entender ali as recepções, as comparações, chega numa resposta que faz sentido e se empolga, né? Se empolga no sentido de, nossa, que legal, eu descobri isso, o que mais dá para extrair daqui? De modo que começa uma abstração muito grande, né? A pessoa ela começa a dar uma viajada, começa a fazer outras perguntas e a fugir do contexto. Em consultas de astrologia horária, em mapas de astrologia horária, é sempre importante que a gente se atenha o máximo possível ali no que foi perguntado, né? Se o mapa indicar ou não algo além, beleza, mas é muito importante que a gente fique o mais preso possível ali na pergunta, tá? Então, é possível de se obter mais informações? É possível, mas tem que tomar sempre bastante cuidado, tá? Então é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, te agradeço. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Também quero trazer mais exemplos nesse modelo mais detalhado, né? Um pouco mais longo. E espero que tenha gostado. Caso sim, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.